Olá, senhoras e senhores! Satisfação estar aqui com todos vocês para mais uma aula do seu curso de Psicanálise Clínica A Formação. Aula transmitida pela AMA, Academia da Mente Analisar. É uma satisfação estar aqui com todos vocês para podermos estudarmos sobre a abordagem da psicanálise. Então, o que é a psicanálise e abordagens? Como nós vamos estudar essa questão da psicanálise? Então, é muito interessante nós valorizarmos essa questão da psicanálise e suas abordagens. Quais são as abordagens da psicanálise? Então, é de suma importância nós captarmos essa questão dessa forma em que a psicanálise ela se posiciona dentro das suas primordialidades, certo? Vejo que entrou um aluno aqui, Ednei, boa noite, tudo bem, meu excelente? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Tudo sim, professor? Saudade, meu nobre, estamos Sim, juntos, sim, é isso aí. verdade. Saudades. Beleza, vamos lá então para essa matéria maravilhosa. Essa matéria ela é considerada uma das melhores matérias na praticidade, porque sem essa matéria nós não conseguiremos entender as abordagens, a questão da utilização da profissão ou da intervenção clínica psicanalítica. Então, quando nós falamos essa questão da palavra abordagem, é aquela forma, aquele modo em que uma pessoa se aproxima de outra. A abordagem, né, como todos já sabem. Mas dentro da psicanálise, essa abordagem é a forma em que nós chegamos até os nossos respectivos clientes e trabalhamos com a visão psicanalítica. Então, psicanálise e abordagens mostra caminhos para o terapeuta trabalhar nas suas respectivas aplicações e sessões na praticidade. Fábio, boa noite, meu excelente. Fique à vontade, você está bem? É isso aí. Então, é muito interessante quando nós entendemos essa questão psicanálise e abordagem. Nós vamos lembrar de várias situações momentâneas, vamos lembrar também de bases, como nós devemos atuar na psicanálise. Boa noite, Rosineide. Boa noite, tudo bem? Forte abraço. Então, como é que nós entendemos? Como eu falei no início, essa matéria ela é crucial para quem quer trabalhar na psicanálise. Então, devemos ter manejos, devemos ter percepções, uma visão analítica, precisamos conhecer a questão das abordagens, quais são as abordagens que a psicologia ela propõe na psicanálise, e a psicanálise também adere essa questão desse desenvolver dentro das análises. Então, é uma questão clínica, é uma base de uso das teorias, mas também requer o manejo com as ferramentas. Então, é muito interessante nós entendermos essa questão. Para ganharmos tempo, vamos lá, passando aqui, para nós ganharmos tempo, observe essas colocações dessa matéria. A psicanálise preocupa-se em atender como funciona a mente humana
partindo do princípio de que muitos dos processos psíquicos são inconscientes. Então, você já sabe, vocês estão morrendo de saber, como diz esse jargão, que a psicanálise ela tem a base primordial e ela sempre tem como o foco objetivo dentro desses processos psíquicos e conscientes. Então, nessa abordagem psicanalítica, nós vamos observar que as emoções, atitudes, resultados, fatores e questões conscientes, elas serão analisadas de uma forma clinicamente, terapicamente falando, nessas questões das sessões psicanalíticas. Então, toda vez que nós falarmos em abordagens, nós vamos lembrar a forma em que a psicanálise usa as suas ferramentas para trabalhar com as respectivas pessoas, com várias pessoas que vão se apresentar como demandas, queixas, problemas, dificuldades, enfim, a mente precisando de um recondicionamento, a mente precisando de uma reorganização. Então, muitas pessoas não conseguem viver com grandes resultados, com umas correspondências positivas da vida, porque não conseguem reorganizar a sua mente. Então, ela absorve, vem aquele pensamento negativo, ela absorve e é aquilo mesmo. Então, ela acha que é aquilo, ela vai alimentando e aquilo vai crescendo, vira uma bola de neve e ela perde o controle da situação. Então, nós que somos terapeutas, vamos precisar entender sobre essas respectivas ferramentas que elas serão aplicadas nas nossas diversas sessões que nós tivermos nos nossos trabalhos psicanalíticos. Agora, lembrando que são várias ferramentas e as ferramentas também, elas vão ser precisas, ou seja, elas vão ser precisas, elas vão ser utilizadas e vai ser preciso utilizá-las com o entendimento, com o manejo para nortearmos as respectivas pessoas nas questões de uma orientação mental. Então, vejamos aí, a psicanálise, ela reorganiza, ela procura os resultados, os fatores pelas quais eles apresentam na vida de uma pessoa, trazendo com que as pessoas venham entender o cognitivo. Então, a psicanálise, ela adere a algumas abordagens que nós vamos mostrar já já, e essas abordagens, elas serão fundamentais para as nossas sessões terápicas, para as nossas sessões psicanalíticas, certo? Então, é muito interessante abraçarmos essa questão dessas abordagens. Então, essa matéria, psicanálise e abordagens, também nos faz lembrar da seguinte maneira: nós nos formamos. Eu formei, já sou psicanalista. Agora eu vou fazer a minha primeira sessão. A minha primeira sessão, como é que eu vou fazer? Como é que eu preciso entender para aplicar nas minhas sessões psicanalíticas? Como é que eu vou precisar entender? Aí Freud fala que também é preciso termos consciência nas nossas sessões. Se o terapeuta ele não tiver consciência do que ele faz, do que ele está fazendo, ele precisa se recondicionar, auto se recondicionar
mentalmente para voltar novamente. Por quê? O terapeuta é um ser humano, como qualquer um, mas ele tem um entendimento sobre essas questões da mente. Ele sabe o que não é uma mente saudável. Ele sabe quando é que a mente ela detecta alterações mentais. Então, um transtorno é o mesmo que alterações mentais, não condiz com uma mente que já é considerada saudável. Uma mente saudável jamais vai agir como se fosse uma mente que não é saudável. Uma mente cheia de detrimentos, problemas mentais. Então, uma pessoa que é saudável mentalmente, jamais ela vai fazer aquilo que não condiz com a sua vida relacional às questões psíquicas como uma mente saudável. Então, se você é uma pessoa que é saudável, também não está livre de conflitos mentais. Por isso que nós somos neuróticos, porque nem sempre o neurótico ele deve pensar dessa maneira. Olha, é o seguinte, eu sou neurótico, tenho os meus conflitos e jamais vou ficar doente. Claro que se nós não exercitarmos a nossa mente, se nós não contribuirmos, geralmente os processos negativos vão ser habilitados para a funcionalidade presente e atrapalha o nosso desenvolver, a nossa saúde emocional e mental. Então, por isso que somos seres neuróticos também, é considerado porque temos conflitos, e se nós não cuidarmos da nossa mente nesses momentos de conflitos, poderemos também ter problemas emocionais, problemas que vão afetar o lado fisiológico. Enfim, isso trava, isso gera problemas que vão afetar a nossa produtividade, é, a nossa criação, o nosso desenvolver, digamos assim, aquilo que nós iremos produzir, deixaremos de produzir, deixaremos de nos evoluirmos. Então, é muito interessante essas considerações dentro da teoria e da praticidade, ambas juntas, nessa questão da saúde mental. Beleza? Então, vamos lá. Aqui nós vemos também como é a abordagem da psicanálise. Há uma interrogaçãozinha aqui. Como é a abordagem da psicanálise? Então, a psicanálise, ela tem o seu segmento, ela tem uma linhagem, ela tem as suas primordialidades, ela tem as suas bases. Então, a abordagem psicanalítica é aquela na qual o terapeuta busca ver o paciente em seu conjunto completo e não somente os sintomas que ele apresenta ou as circunstâncias atuais de sua vida. Essa é uma modalidade de psicoterapia, de percurso, pois o acompanhamento terapêutico do paciente costuma estender-se por muitos anos. Então, a psicanálise tem a sua abordagem. Como é que eu vou chegar em um paciente? Qual é o primeiro passo? Claro que nós já estudamos que é necessário utilizar as ferramentas. Então, como, por exemplo, a anamnese não é simplesmente uma ficha de anotações, mas a anamnese
é também considerada clinicamente como uma ferramenta de trabalho do terapeuta, certo? Então, a escuta, a fala, o análise são ferramentas que nós utilizamos para recolhermos informações da vida do cliente, da vida do nosso paciente. Então, eles vão demonstrar suas demandas, seus problemas, os seus detrimentos emocionais, e nós vamos ter que analisá-los. Não é uma adivinhação, não é uma especulação e nem lançar a sorte. É você, dentro do que você já estudou, do que já pesquisou, já recebeu informações nas aulas, já foi orientado e um pouco mais. Sempre nós falamos, você quer entender a psicanálise? Leia tudo o que é a psicanálise. Procure ler a literatura, ou seja, procure estudar o que é literatura sobre a psicanálise, o que envolve as questões mentais, aquilo que é provável. Estudem, olhem, pesquisem, porque isso vai dar para vocês uma confiança e uma segurança quando vocês estiverem nas suas sessões. Então, a primeira sessão, isso aí é inevitável. Todos nós sentimos aquele estômago revirar, né? Aquele friozinho no estômago, na barriga, aquele suar, né? Frio. Isso é normal. Agora, não é normal você ficar todas as vezes que for fazer as sessões, sentir essas reações colaterais, essas reações que vão inibir e barrar a sua desenvoltura nas sessões psicanalíticas. Então, você tem que começar a utilizar as técnicas, exercícios mentais de respiração, focar no relaxamento, no diafragma, pensar positivo, trabalhar com a mente, aquilo que não é provável, a mente gosta de manipular, gosta de auto-sabotar e deixa você para trás. Aí você fica desequilibrado, você fica sem acreditar no que você tem de potencial, e aí isso prejudica, isso trava. Você não vai conseguir nem olhar para a fisionomia dos respectivos pacientes. Então, por isso que é interessante nós focarmos com toda a atenção e olharmos para essa questão, atentarmos para essa questão, porque isso vai ser fundamental para as nossas utilizações em clínica psicanalítica. Então, falou-se de clínica, falou também de lugar onde as pessoas vão procurar o tratamento. Então, a clínica psicanalítica, ela vai ser vista como o espaço terapêutico, o consultório terapêutico, o setting psicanalítico, um lugar de tratamento, enfim. Algo que trabalha com a mente, algo que vai ser focável, com o objetivo de mudar, de gerar resultados, tá certo? Então, o primeiro passo, você utiliza, claro que antes de estar na clínica, no consultório, no espaço terapêutico, vocês já vão fazer aquele processo de contatos, né, de correspondências. Se ele ligou para você, você vai passar as informações, você vai dizer o que é a psicanálise, com aquele epílogo bem rápido, aquele sumáriozinho. Você vai dizer um pouquinho, tal, como é a sessão psicanalítica, que não é como as pessoas acham, as pessoas pensam, se precisar tirar dúvidas, tirem.
fazer aquele pré-agendamento, certo? É um pré-atendimento, você atende ele, já adianta tudo, encaminha, deixa tudo certinho. Quando ele chegar no seu espaço físico, aí você vai seguir. Tem pessoas, como eu sempre falo, gosto de falar e explicar. Tem profissional que utiliza uma recepcionista quando tem condição, paga a recepcionista para estar na recepção, para organizar tal, tudo bem. Mas tem profissional que trabalha por conta própria, né? A conta é dele, então ele vai se virar, ele vai se organizar. Como eu comecei, né? Hoje nós temos secretária, mas eu comecei assim também. Comecei dentro das questões. Então, eu comecei primeiro online e fui desenvolvendo, fui trabalhando, fui divulgando, tal, as pessoas entravam em contato comigo, amigos de amigos me indicavam, tal, e aí eu comecei a organizar, mas depois que eu estabeleci o espaço, aí já foi diferente, certo? Vou correr aqui por causa do horário, mas esse primeiro passo vocês vão ver, vocês vão observar a possibilidade, organizar tudo, porque quando chegar na hora do vamos ver, você já adianta. Claro que você vai ter que ter a ficha de anamnese, você vai ter que utilizar essa ficha para anotar algumas questões, para ver também algumas questões, certo? Porque ela é como um lembrete, ela vai estar te lembrando, e é necessário isso. É bom que você observe essas questões também, certo? Então, você pode, as pessoas até perguntam, professor, qual é a duração? A duração vai a depender do estado do paciente. Se o paciente está com uma reação psíquica muito profunda, demandas maiores, aí você pode colocar até 60 minutos, que equivale a 1 hora. Mas você pode fazer 30 minutos, 20 minutos, ou 40, ou 50. Mas sempre é bom respeitar a duração, a durabilidade e o cronômetro das organizações de início, meio e fim. Não é uma redação, mas chamamos um tipo de redação nas terapias, que é o início, o meio e fim. Nós precisamos saber começar, saber começar. Precisamos saber bem mesmo, como começar. Depois, desenvolver e depois saber concluir. Claro que vamos ter diversos tipos de pacientes que vão reagir diferente, alguns vão achar que já acabou, não, eu preciso, não vou fazer mais, não há necessidade, eles vão auto se diagnosticar, certo? Mas você tem que seguir o seu padrão, você tem que dar sequencialidade. Se fechou a sessão com 3. Eu estou explicando isso por causa das abordagens. As abordagens é a forma em que a psicanálise vai estar trabalhando com as pessoas dentro das suas primordialidades. Então, a psicanálise, ela tem esse conchavo com a psicologia. E a psicologia aqui já mostra para vocês verem, segundo Freud, há uma probabilidade, como as pessoas até perguntam, qual a abordagem de Freud em relação a essa questão do que nós estamos falando, o trabalho, o uso da profissão, a intervenção clínica, a aplicação dentro de um tratamento, nas sessões. Então, Freud foi o pioneiro, vocês sabem disso, na ideia de que forças inconscientes influenciam o comportamento e a personalidade do indivíduo. Então, ele acreditava
que eventos da infância e conflitos inconscientes, geralmente relacionados a impulsos e agressões sexuais, moldam a experiência de uma pessoa na idade adulta. Então, ele acreditava, e clinicamente nós tiramos essa conclusão. Eu já vi muitos casos aqui. É por isso que quando nós estudamos as 5 fases da psicossexualidade de Freud, quando ele passa essas teorias, ele mostra para uma futura abordagem, isso é uma verdade. Então, hoje, nós descobrimos que na infância existem pessoas que hoje, no presente, elas vivem bloqueadas, elas têm uma vida bloqueadas, elas não conseguem produzir, elas não conseguem se desenvolver, elas estão presas lá no passado. Esse passado é o problema no presente. Então, se nós não utilizarmos as ferramentas da psicanálise, inclusive a psicanálise vai permitir o processo da regressão, que é fantástico. Você ir lá no passado, resgatar, trazer a probabilidade de um recondicionamento do indivíduo para a sua vida caminhar livremente, para que ele venha como se fosse tirar aquele peso de suas costas. Então, tem gente que não consegue pegar um elevador porque tem muito medo do que aconteceu desde criança. Tem criança que não consegue vestir uma camisa longa porque se sente ali como se fosse abafando a sua respiração, uma sensação de afogamento, porque teve um problema na hora em que a sua mãe estava ganhando ela, ou seja, dando à luz, digamos assim, ela teve um processo de quase morrer sufocada na bolsa. Então, já teve esses processos, isso aí é algo que hoje traz, se não houver um acompanhamento, um tratamento, isso transforma, isso se evolui para outros problemas psicológicos. Então, por isso que nessas abordagens, nós vamos mostrar para vocês aqui, como eu já falei, os 6 tipos de abordagem segundo a psicologia. Vocês vão ver como é interessante utilizarmos essas abordagens como ferramentas para as nossas respectivas sessões. Aí nós vamos ver a primeira abordagem. A psicanálise ela dá essa permissão para entendermos, porque ela é das terapias a que faz a diferença, ou o que é diferencial, o que difere dela das demais é que ela estuda também todas as ciências. Ela tem essa particularidade, ela tem essa especialidade, digamos assim. Então, a psicanálise ela permite que tenhamos uma visão ampla do entendimento para que podemos trabalhar como terapeuta consciente e não inconsciente, porque precisaremos estar consciente para tratarmos questões inconscientes. Então, isso é interessante entendermos também, porque faz parte de uma atuação profissional de um psicanalista clínico. Então, a primeira abordagem, então essa abordagem o modo em que, se dissermos, o que é uma abordagem pessoal. Então, é o modo em que as pessoas se aproximam de outra. Mas, quando nós falamos abordagem na visão terapêutica, é a forma em que a terapia utiliza as suas ferramentas. Ela mostra como devemos ter como além das ideias. Então, aqui, a abordagem humanista, digamos, o humanismo, você vai ter uma base
dessa atuação, como Carl Rogers falou. Então, por exemplo, no humanismo, aqui vocês vão ver, temos um esforço do terapeuta com o paciente para que haja reconhecimento e aceitação de quem se é. Então, por exemplo, isso ocorre por conta da afirmação feita por um dos maiores nomes da conta, né, que é da área dessa conta afirmada, melhor dizendo, que é Carl Rogers. Então, de acordo com ele, quando eu me aceito como eu sou, então eu mundo. Entendeu? Então, a forma em que Carl Rogers ele aplica dentro do humanismo, as pessoas hoje têm dificuldade de aceitar quem ela é, quem elas são, melhor dizendo. As pessoas hoje elas não acreditam no seu potencial como deveriam acreditar. Então, essa abordagem, ela já começa a mostrar para você que você, como terapeuta, precisa mostrar para os seres humanos. As pessoas que são humanas, pessoas que dentro delas carregam o psique humano, elas precisam acreditar mais nelas. Então, aí vocês veem essa frase. Isso ocorre por conta da afirmação feita por um dos maiores nomes da área. Então, ele vai dizer, de acordo com ele, quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo, eu mudo. Então, se você aceita, se você, de acordo com a teoria dele, se você aceita como você é, então há canais para você mudar, há canais para você desenvolver, há uma probabilidade. Então, esta é uma das abordagens da psicologia, como nós já falamos, conhecida como muito efetiva, muito efetiva, principalmente com pacientes que têm problemas com drogas e álcool. Então, o humanismo é uma abordagem. Vejamos a outra abordagem. Temos que correr por causa do tempo. A outra abordagem é a psicoterapia corporal. Professor, como é esse negócio da psicoterapia corporal? Então, na psicoterapia corporal, a terapia extrapola o convencional. Como é isso? Quando você assiste filmes sobre o assunto, geralmente pensa, né? Geralmente pensa no momento de terapia acontecendo dentro de uma sala. Então, lá o terapeuta senta e fica riscando algumas coisas em um bloco de anotações, claro, enquanto o paciente chora as suas pitangas, como dizem. No entanto, nem todo momento de análise ocorre desse jeito. Então, a psicoterapia corporal, vocês sabem que tem hora que as pessoas elas querem um abraço, elas querem um aperto de mão, elas querem um acolhimento de uma forma mais presente. E as pessoas, às vezes, acham que a terapia ela tem que ser bem mecanizada e bem cheia de formalidades. E nem sempre é isso. Nós precisamos entender que, por nós estudarmos o maior, digamos assim, idealizador, fundador da psicanálise, que é Sigmund Freud, mas nós não podemos ficar presos somente em Freud. Nós precisamos pegar a visão de Jacques Lacan, de Melanie Klein, as visões de Jung, de Bayern. Então, isso nos deixa entender que as abordagens elas são viáveis e fundamentais, que a psicanálise tem as suas abordagens,
Mas a psicanálise também, ela permite que tenhamos conhecimentos à parte para pesquisarmos, para entendermos melhor e utilizarmos nas nossas sessões. Então, a psicoterapia corporal, ela, ela pode até extrapolar, mas ela trabalha também com uma permissão. Porque a gente entende que a terapia extrapola o convencional, como dizem, mas a psicoterapia, que é o tratamento da mente, a cura da alma, em relação às ferramentas, por exemplo, eu sou um arteterapeuta. Eu posso chegar para um paciente e dizer o seguinte: eu percebi que ele está com ansiedade. Aí eu pego e falo: olha, vamos trabalhar com a arte. E aí eu começo a criar algo e fazer com que ele participe, ele se envolva. Isso ali é uma psicodinâmica. Ele gera resultados. Ou seja, dentro dele vai acontecer, tem que acontecer, tem que acontecer resultados. Tem que ter resultados. Então, é interessante essas questões. Beleza? Vamos lá. Temos aqui a terceira abordagem, é a chamada cognitivo-comportamental. É o TCC na terapia, segundo Aaron Beck. Então, quando chegamos na abordagem cognitivo-comportamental, voltamos para o âmbito exclusivo das palavras. Então, o cognitivo vai não forçar, mas fazer com que o paciente ele entenda o processo da terapia e o processo da sua vida. Ele vai entender que aquilo que ele passa não é o que ele imaginava ou o que ele pensava em ser. Então, ele vai começar a conhecer, depois que ele conhecer o seu problema, ele vai ser levado, é o norteamento da psicanálise, a entender como aquele problema ele nasce, ele se desenvolve e ele conclui na vida das pessoas. A conclusão não é um bom estado, a conclusão é um resultado negativo. Então, ele vai aceitar, primeiro, o terapeuta vai mostrar para ele o problema, depois ele vai aceitar que ele está com problema para ele ser tratado. Porque se ele fazer vistas grossas com o problema, ele não vai conseguir se tratar. Então, o terapeuta deve ter esse manejo, essa questão. Utilizando as abordagens da psicanálise, isso mostra resultados, certo? Então, esse processo cognitivo aqui é muito fantástico. Então, estou acelerando por causa do horário, mas para vocês entenderem, ele será estimulado a ter uma visão diferente sobre si, sobre a experiência vital, do que ele vivenciou, do que ele está vivendo. Então, é fantástico. Nós vemos também, meus excelentes, a quarta abordagem, que é a psicanálise. Então, por fim, chegamos a essa questão aqui na psicanálise, que é nossa terapia, vocês sabem, né? Nossa terapia favorita. A psicanálise, ela vai descobrir, mas sempre ela vai querer saber a causa, a causa. Então, essa abordagem é o que deixa a, a, o posicionar eficiente da psicanálise. A causa vai investigar, vai se aprofundar sobre a causa desse problema. Não, eu estou com depressão.
vamos saber qual a causa dessa depressão. Todos sabem que a depressão é um fruto negativo daquilo que as pessoas não conseguiram realizar, não tiveram realizações, teve frustrações, lutaram e foram frustrados, não conseguiram alcançar os seus objetivos. Então, é uma sensação de fracasso, de derrota, com as pernas amarradas em correntes e cadeias, sem poder desenvolver, sem poder crescer, sem poder olhar, olha até, mas não consegue chegar aonde estava almejando. Então, é uma sensação miserável, essa depressão. Né? E, então, a psicanálise vai buscar, vai fuçar a causa, o motivo dessa depressão. Aí eu estava estudando aqui, tratando pessoas com depressão e eu estava fazendo um tratamento com um policial e eu descobri o problema. Né? Então, eu descobri através do passado, lá na infância. Eu descobri. E aí eu comecei a mostrar para ele o que foi. Aí ele começou a entender. Impressionante. Ele ficou travado, não conseguiu fazer o curso do seu sonho. Ele chegou a fazer ou uma faculdade, mas ele não conseguiu fazer, ele ficou frustrado o que ele queria. Depois dessa sessão, eu coloquei na cabeça dele, dentro do cognitivo, nessa questão cognitiva, ele passou a entender que seria possível, que ele iria conseguir, e hoje ele está fazendo o curso que ele desejava, que é direito, entendeu? Então, aí você vê como isso é formidável, como dizem. Então, a psicanálise é uma abordagem muito favorita para muitas pessoas. Né? Então, muitas pessoas elas pensam que não tem, mas a psicanálise fala que tem. Ela não está preocupada em querer curar de uma maneira como muitos dizem, mas a psicanálise, a cura dela é sanar o problema do inconsciente pelo consciente. Então, agora vamos para a quinta abordagem, que é a psicologia analítica de Jung. Embora aqui, dentro das pesquisas feitas em blogs, em outras questões, foram faladas em uma investigação observada dentro de blogs, dentro de análise, de bate-papo, de grupos, tal, que Carl Jung, seu trabalho se insere nas abordagens da psicologia e não da psicanálise. Então, isso ocorre porque Jung discordava de vários pontos da teoria de Freud, criador da psicanálise. Então, tudo bem, mas não significa, por ele discordar, que nós, que somos psicanalistas, não precisamos utilizar as abordagens fantásticas de Jung. Por exemplo, para fazer uma arte-terapia hoje, o curso de arte-terapia, você precisa de Jung, porque Jung ele é especialista nas sessões trabalhadas em relação à arte, certo? Então, ele acreditava muito, ele se especializou. Então, hoje, um arte-terapeuta, ele precisa entender a visão de Jung. Ele precisa captar a visão junguiana dentro das terapias. Entendeu? Então, como eu sou um arte-terapeuta, eu descobri que é necessário utilizar as relações objetais também. Então, usa-se música, danças, artes, entendeu? Pinturas, enfim, são canais que vão ajudar a controlar as emoções das pessoas, trabalhar a depressão, entendeu? E isso flui. Então, aí vocês veem, a abordagem junguiana ajuda você, quando estiver lá naquele momento de bater o martelo para achar que vai estar terminando a sessão,
Olhe mais um pouco e você vai entender o comportamento que está acontecendo na vida daquele paciente. Nós temos aqui a sexta e última abordagem, é o behaviorismo, ou abordagem analítico-comportamental. Mas, professor, por que nós precisamos utilizar o behaviorismo? É interessante você utilizar, né, não metodicamente e não implantar 100%, mas você trabalhar com bases, certo? Então, você trabalhar por cima, observar, porque o behaviorismo disse que o local em que você está inserido pode influenciar o comportamento. Justamente, pode acontecer. Mas se você trabalha com sua mente, há uma probabilidade de resultados. Então, não precisamos de muito espaço para explicar, como diz o texto aqui, como funcionava o behaviorismo. Trata-se de uma abordagem que estuda o comportamento das pessoas, como o próprio nome diz, assim como é possível alterar a resposta de ratos de laboratório quando são estimulados de maneiras diferentes. Aqui cresce que diferentes ambientes condicionam as pessoas a respostas diferentes. Um dos grandes nomes, reconhecidos nessa vertente é o de Baruch Frederick Skinner. Aí você vai ver a grande importância dessa coletividade. Então, é interessante ou não é? Com certeza. Então, aí vocês começam a entender, como nós falamos, essas abordagens, a freudiana, a de Lacan, a de Winnicott, a de Klein, a de Bayle e a psicanálise contemporânea. Então, se você observa a psicanálise freudiana, é aquela questão de trabalhar, de focar sempre em sanar o inconsciente pelo consciente, certo? Trabalhar, tirar aquele processo em que trava, em que deixa você ineficiente nos conflitos, sem mobilidade, sem acreditar no seu potencial, sem pensar positivo. Já a lacaniana vai mostrar a questão do simbólico, detectar situações que acontecem na vida das pessoas, o que é o símbolo, o que é o sinal daquele problema. Mas também, para ele, era fundamental estudar a construção entre o eu e uma pessoa e como ela e relaciona com o outro por meio da linguagem. Então, ele utilizava essa questão, como é que as pessoas, através da linguagem, se relacionam. Tem gente que não tem uma boa oratória, mas quando chega para conversar com alguém, ela consegue se relacionar com aquela outra pessoa, porque a linguagem ela vai sendo parecida, há uma facilidade. Então, a forma é como as pessoas dizem. Agora você falou na minha língua. Então, também essa questão detectável é muito interessante. A de Winnicott, vocês já vão observando, dentro da sua teoria, né? São abordagens. Era crucial investigar a relação da criança com sua mãe. Essa relação da criança e sua mãe nos lembra do complexo de Édipo, que muitas pessoas têm dúvida. Então, hoje, a criança com 6 anos até os 13 anos, ela tem o complexo de Édipo. Então, aquele negócio de querer sempre exigir, chamar atenção só para ela, querer a atenção da mãe só para ela e achar que alguma coisa, não somente isso,
que o pai é ameaça, mas que as outras coisas possam ser ameaça, pode prejudicá-la. Ela acha que ela tem que estar ali sendo assistida, ou seja, a atenção tem que estar voltada para ela. Então, existe um conceito nesse mundo infantil. E essa abordagem aí é fundamental, investigar a relação da criança com sua mãe. Então, tudo isso aí é fundamental. Então, o psicanalista, todos nascemos com um grande potencial. Então, o Lecoq vai dizer que todos têm um potencial. Você vai trabalhar no resgate do potencial daquela pessoa. Tem gente que tem uma autoestima mais baixa, está baixo, não está alto. E aí nós vemos também abordagens que têm a ver com Klein. A Melanie Klein, ela é fantástica, como nós já falamos sempre, batemos nessa tecla. As suas teorias ajudam muito no tratar, ou no tratamento, ou nas sessões infantil. Muito interessante. Abordagem para o tratamento do público infantil. Ela é fantástica, certo? Então, vocês estão vendo. A de Bion, ele teve também alguns conceitos. Ele entendia sobre algumas relações da criança, a vida, da infância também. Mas o interessante é que a questão de Bion, esse psicanalista, ele desenvolveu uma teoria que ficou conhecida como a teoria do pensar. Então, para ele, nossos pensamentos são maneiras que conseguimos para lidarmos com nossas frustrações. Então, ele acreditava que se você está com a cabeça cheia, pesada, sente um pouquinho, pense. E aí você vai saber lidar com suas frustrações, emoções. Isso é fantástico. Então, você poderá aconselhar pessoas, nortear, orientar. Na verdade, não é um aconselhamento, é orientar mentalmente. E as pessoas vão entender esse processo, correto? E aí nós temos, por fim, a psicanálise contemporânea. Essa psicanálise contemporânea, como eu vos falei, vai dar o direito de você entender como as pessoas vivem. Aí Freud, eu tenho até um livro aqui, ele fala sobre o mal-estar na cultura. A forma em que hoje as pessoas, assim como elas olham a psicanálise, uns entendem, outros não entendem, outros nem sabem o que é a psicanálise, outros nunca ouviram falar porque não prestaram atenção, outros nem se importam, outros procuram se importar, outros querem se especializar, mas outros querem se especializar para atuar na área. E aí você vê uma cosmovisão dentro da psicanálise. Como é interessante você trabalhar, você observar essas questões do que se passam na atualidade. As pessoas, elas são, a maioria, claro, né, quando nós falamos as pessoas, há uma excessividade, né, uma exceção. Existem pessoas que não se controlam quando recebem um não. As pessoas que nós estamos convivendo hoje, elas não aceitam perder. Elas não entendem o que é um perder, o que é um não. Na verdade, nós nascemos não para perder, não estamos acostumados em perder. Mas, dentro da psicanálise contemporânea, mostra como é que as pessoas hoje elas tentam se livrar de uma frustração. Elas tentam se livrar daquilo que lhe prende de uma forma, digamos assim, mais presente e prisional. Aquilo que lhe deixam como escravos. Então, hoje, as pessoas elas decidem de uma maneira que não deveria decidir. Elas agem, depois perguntam: eu posso agir? Elas fazem e depois perguntam: eu tenho essa permissão para fazer? Então,
a psicanálise mostra como é que as pessoas pensam, como as pessoas vivem emocionalmente, como é que elas se reencontram, como é que elas se veem hoje atualmente. Então, a abordagem da psicanálise contemporânea vai ver tudo isso, uma cosmovisão psicanalítica. Como é que as pessoas se enxergam ou como é que as pessoas veem o mundo. O mundo, não somente o lugar em que elas vivem, mas aquilo que ele envolve com o mundo em sua vida. Então, meus excelentes, finalizamos essa matéria, abordagem. Eu senti falta de muitas pessoas aqui na aula, mas a gente vai conversando e o setor vai analisando também, porque a frequência é muito interessante, deve estudar. Quem não está presente na aula deve estudar bastante o vídeo e confirmar que estudou, por causa da certificação. A ATB está pegando no pé, a Associação de Terapeutas do Brasil, né, a, o Conselho Federal de Psicanálise do Brasil também pega no pé e a AMA tem essa responsabilidade de monitorar e de responsabilizar por vocês. Então, beleza. Alguma pergunta para a gente finalizar? Boa noite, Fábio. professor. Boa noite, Neide. Boa noite, minha excelente. O senhor, quando estava falando sobre a questão no caso do parto, né? Quando a criança às vezes não quer vestir uma camisa, se sente sufocado, é, ela traz esse desconforto, esse trauma de bebê até a vida adulta? Tem, sim, relações que correspondem quando elas estão na vida adulta, né? Então, hoje, aquela questão das pessoas... Eu estava até falando na aula ontem, foi anteontem, uma aula que eu tive, acho que foi ontem. Não, foi anteontem. Eu estava falando, tem irmãos, por exemplo, na família, biologicamente, eles se sentem com ciúmes sempre uns dos outros. Às vezes, isso é normal. Mas uma sensação de exigir atenção só para ele, o complexo de Édipo, ele não está somente na infância. Aquele livro, esse livro aqui é O Mal-Estar na Cultura, de Freud, ele fala que ele dá um parecer e mostra que o complexo de Édipo não está somente, não foi só para a infância. Foi uma historicidade, né, que mostra a questão, um filósofo grego, ele mostra uma visão, fala, né, esse Flóvis, fala a questão da questão dessa historicidade e tal, e Freud traz para o mundo terapêutico. Então, esse mundo terapêutico é o que realmente está acontecendo, né? Hoje, a sociedade tem também essas reações. Um mundo egoísta, chamar mais atenção. Aquilo que não chama atenção aquilo que não é mais aceitável. Por exemplo, hoje, nas capas de revistas, alguém vai apresentar um produto. Se não colocar uma mulher praticamente semi ou nua, não chama atenção. Então, é uma questão assim que ainda o complexo de Édipo ainda envolve nessa atualidade, traz o mundo, traz... E hoje é possível, sim, a gente encontrar em pessoas na vida adulta. Excelente. Entendeu, minha excelente? Entendi, sim, professor. Ótimo. Mais alguém? Oi, professor. Ednei, sim, meu excelente. Tudo bem? Alguma pergunta, Ednei? Não, professor, não, bem esclarecido. Bem esclarecido. Como sempre. Ah, professor, eu tenho outra.
A Sim, questão, Fernando. professor, Oi? sobre a pessoa poder, como o senhor disse, para não ficar o ambiente muito mecanizado, no caso, o paciente está lá, né, falando, reclamando, chorando. Então, a gente pode. Eu ia fazer uma pergunta dessa, na verdade, há um tempo. Se o cliente quisesse um abraço, um aperto de mão, entendeu? Se a gente poderia fazer isso. E o senhor falou agora na aula que pode sim, para não ficar muito mecanizado. Aí eu lembrei o seguinte, que hoje, às vezes, eu tenho pessoas que chegam até mim e falam, vem logo me abraçando, que gosta do meu abraço, se sente bem até me abraçar. Às vezes é um afeto, né, que às vezes a gente passa para a pessoa que está precisando até de um abraço, né? Exatamente. Quer dizer, nas abordagens da psicanálise não permite, mas como nós falamos, que há uma probabilidade dentro de certas abordagens que vão nos dar esse entendimento e também é possível a gente até fazer isso, né, para que a A pessoa se sinta, né? gente, com todo E o abraço é uma terapia, é uma repare, terapia, a gente não vai fazer isso com todo mundo, lógico, óbvio, evidente, principalmente exatamente. de mulher para homem, a depender da situação, até mesmo para não existir, né? Hoje, né, no mundo, dizer que é um assédio, porque tudo é assédio, para não existir uma situação, né, às vezes até mesmo ele está trocando as bolas, bora botar assim, né, no vocabulário mais correto, trocando, né, as situações. Mas eu acredito que sim, professor. Como o senhor falou, o abraço é uma terapia, com certeza. Exatamente, excelente. É isso aí. Nós já vamos finalizar. Eu agradeço muito vocês pela atenção. Hoje nós tivemos muita falta aqui, mas sem problemas. É, Agradeço muito vocês pela atenção e nós estamos encaminhando para a conclusão, né, do curso, poucos meses para a gente finalizar e estamos juntos. Qualquer coisa vocês entrem em contato conosco, né, com o setor, comigo, e aí nós vamos estar passando maiores informações, tá bom? Mas tudo certo com vocês? Em relação à aula, tudo certo? Tudo beleza? Vocês não querem mais perguntar alguma coisa? Tudo certo? Para mim foi ótimo, foi bem esclarecedor mesmo. Para mim também, professor. Muito obrigado, então, meus excelentes. Fico feliz por isso, certo? Então, forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula, tá bom? Durmam Amém, bem. Boa professor. noite, Excelente fique com noite. Tchau, tchau, gente. Deus, Até tchau. mais. Boa noite.